Então, agora, oficialmente, iniciada a gravação do nosso último sábado, pessoal. Meu nome é Eber, sou do Engenheirando. Hoje a gente está aqui no quarto sábado de Excel. Estaremos junto aqui, além de mim, do Luciano, o Carlos André aí, que vai falar conosco sobre macro, aí, uma introdução ao VBA. Espero que todos gostem. Então, vamos lá. Agora é contigo, André. Legal, obrigado, Eber. Eu já falei bom dia para vocês, mas só para ficar gravado aqui, bom dia. Espero que todos vocês gostem do conteúdo, tá? Eu já trabalho há um tempo com macros em VBA e coisas do tipo, e eu quero trazer para vocês assim uma visão geral hoje, tá? A gente está bolando junto com o Eber, que é o responsável por essa iniciativa da São Judas, uma segunda etapa onde a gente consiga falar só sobre macros, tá? E esclarecer realmente o que é esse universo, como as coisas funcionam, até mesmo para que vocês tenham uma noção de alcance do que pode ser feito e que vocês consigam praticar também esse conteúdo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E a gente vai começar a explanar um pouquinho. Weber, por favor, você pode só me colocar como um apresentador, por gentileza? E Verdade. aí eu vou compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia do que dá para fazer, tá? E eu acho que vocês vão achar bem interessante, porque existe um mito muito grande com relação a macros, tá? E esse mito talvez seja dado por conta de realmente um pouco de falta de conhecimento. Vocês estão vendo a minha tela aí agora, né? Eu estou com o Excel aberto aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir só para que o Weber me dê um apoio no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, você vai me passando ali as dúvidas, tá, Weber, por favor. Fica tranquilo, estarei aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre macros, tá, pessoal? Vamos começar do zero mesmo. Quem nunca viu nada sobre macro, quem nunca ouviu falar o que é VBA e tudo mais, tá? VBA, na prática, é uma linguagem de programação, a gente chama de VBA, mas na verdade significa Visual Basic for Applications, tá? É uma linguagem em Visual Basic, e essa linguagem permite que você desenvolva automações, sistemas e coisas que facilitem a vida, tá? Vocês estão vendo o meu Excel aqui agora, ele pode estar um pouquinho diferente do de vocês, tá? Porque eu oculto as barras de ferramentas e tudo mais, mas é o Excel que vocês estão vendo aqui, tá? E eu trouxe esse exemplo aqui só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer trabalhando com o Excel, tá? Na prática aqui eu tenho uma tela, algumas imagens, alguns botões, e olha que interessante. Vocês devem reconhecer aqui como o jogo Tetris, né? E é possível fazer, inclusive, coisas que até Deus duvida com o VBA, tá? Não tem milagre, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como que a gente vai fazer isso. Basicamente, a gente tem algumas regras a seguir, a gente tem muito material para pesquisar na internet, tá? E vocês vão poder usar esses materiais para poder se embasar e resolver o problema que vocês querem resolver, tá? Mas a ideia por trás de tudo é a que vocês estão vendo aqui na tela. São coisas que acontecem na tela e baseado nessas coisas, você vai tomando ações, executando funções, executando tarefas que, se você não estivesse trabalhando com o VBA, você teria que executar isso manualmente. Por exemplo, imaginem que o que está acontecendo aqui na tela, eu vou pausar o jogo aqui nessa posição. Na prática, são células que estão pintadas, ó. Célula pintada de vermelho, célula pintada de rosa, célula pintada de cinza e de azul. Por trás do jogo, cada segundo, a cada intervalo de tempo, ele pega essa célula aqui e pinta a superior, e ele muda a pintura, tá? É como se ele fizesse assim, ó. Uma hora eu pinto essas células aqui, ó. Vamos supor que essas... nesse aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês porque ele está bloqueado, mas deixa eu abrir um outro aqui, ó. Eu vou abrir um outro Excel só para mostrar para vocês qual é a ideia por trás disso. E por que que funciona tão bem a questão de macro, tá? Pense o seguinte,
Se eu quero desenhar essa figura que vocês estão vendo aqui agora, ó, que é o... Vamos falar do quadrado, tá? Eu pego 4 células e troco a cor dessas células, tá? A cor de preenchimento. Tá? E também a questão da borda, né? Eu não vou ensinar para vocês isso, porque realmente eu ouso dizer que eu nem sei fazer tudo isso e a gente vai gastar um tempo para poder desenvolver, tá? Mas não é nada complexo. O segredo tá que a cada intervalo de tempo, ele pega esse quadrado e joga um pouquinho para baixo aqui, ó. Ele joga uma célula para baixo. E aí ele faz aqui, ó, fez o movimento. E aí ele joga um pouquinho para baixo de novo. Por exemplo, você mexeu a seta para a direita, ele pega e move para a direita e um pouquinho para baixo. E aí o quadrado vai se mexendo na tela. E você tem essa ilusão de que quando você está jogando, a coisa se mexe ali, ó. Olha que interessante. Isso é só para vocês terem uma ideia, tá, do que dá para fazer. Na verdade, eu teria que explorar mais algumas coisas para poder dar uma visão geral para vocês do que dá para fazer em macro, mas a ideia por trás é isso. Tem um programa rodando por trás e esse programa fica de olho num contador de tempo e esse contador de tempo atualiza a posição dos quadradinhos pintados a cada intervalo que foi configurado, tá? Ou seja, a cada 1 segundo ele muda a posição. E quando você mexe as setas, ele vai lá e mexe também essa posição, tá? Célula para a direita, célula para a esquerda, célula para baixo, aumenta a velocidade. É isso que está rodando por trás desse sistema, tá? Quando você gira as peças, ele muda a organização das peças. E quando você forma uma linha, ele vai lá e elimina aquelas células pintadas que, de fato, preencheram uma linha completa, né? Putz, agora eu não vou completar nenhuma para poder mostrar para vocês. Aqui dá para completar uma, só para a gente finalizar o assunto. Ó, vou completar uma linha. Aí ele vai lá e limpa aquela linha lá, tá? É isso que está acontecendo no game. Só que tem um programa por trás. Então, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre VBA, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Eu vou até anotar aqui no meu bloco de nota quais são esses cuidados que a gente precisa ter, tá? Vamos pensar o seguinte. VBA, né? A gente está falando de Visual Basic for Applications. É com 2 Applications. Legal? Diminuir um pouquinho aqui, acho que dá para a gente visualizar bem. Vamos usar isso aqui como quadro. Tá? O que a gente precisa saber? Precauções. Tá? Acho que é muito mais importante. Tá? Primeiramente, um arquivo VBA ele vai ter extensão que pode ser XLM ou XLMX, se eu não me engano. Deixa eu até... deixa eu olhar aqui na minha pasta. Opa, tá aqui, ó. É XLSX, tá? Olha só. XLSM ou XLM só, tá? São extensões mais antigas. Por que eu estou falando isso, tá, pessoal? Primeiramente, para que vocês aprendam a reconhecer um arquivo de Excel que tem macros, tá? E por que eu estou falando isso? Porque é importante que vocês saibam que qualquer arquivo de macros consegue manipular. Então, uma macro manipula tudo. Vou até colocar em letras garrafais aqui, ó, no computador. Isso significa que uma macro do Excel pode copiar arquivos, pode enviar e-mails, pode gravar dados, pode abrir páginas da web, pode... qualquer coisa, tá? É uma linguagem de programação. Então, tenham cuidado se vocês receberem alguma macro, alguma planilha. Essa que eu baixei, por exemplo, eu dei uma olhadinha antes, tá? Que eu peguei essa questão do Tetris para poder mostrar para vocês. Mas é uma macro que tem ali por trás um código que pode ser um código malicioso. Tá? Vou abrir aqui só para a gente dar uma olhadinha, mas olha só quanto código que tem, né?
nem é muita coisa, na verdade, mas tem muita coisa aqui que eu não entendo, por exemplo, o que que é, né? Ou eu não sei sobre macros, eu não sei exatamente o que que é. Cara, alguma dessas coisas pode estar roubando dados ali, principalmente se você acessa banco, acessa alguma coisa, tem bastante coisa até, né? Se você acessa sites que são seguros e tudo mais, para garantir a segurança do seu equipamento, só execute macros que você mesmo desenvolveu ou macros que você sabe exatamente a procedência, tá? Porque uma dessas macros pode estar tentando criar coisas ali, como, por exemplo, criptografar todos os arquivos do seu HD até que você pague uma taxa ali, né? Um valor de recuperação, e esses valores são altos, para você poder recuperar os seus arquivos, senão você vai perder tudo que você tem no seu HD. Tá? Então fica aí a dica para vocês sobre as precauções. Só rode macros ou só abra arquivos que você conhece a procedência. Tá? E por último, garanta a segurança, né? Isso é para a questão de segurança. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como encontrar essas informações, como fazer isso funcionar, tá? E não vou mais ficar enrolando, eu só queria dar para vocês uma visão geral de como funciona. Não é nenhum segredo, tá? Não tem mito. Dependendo da complexidade, você vai desenvolver algo que vai ser simples de fazer, ou talvez algo tão complexo quanto o Tetris que vocês estão vendo aqui, mas que dá para fazer também, tá? Eu quero só abrir o chat aqui, porque eu vou compartilhar com vocês o que a gente vai trabalhar agora, tá? Eu tenho aqui o nosso arquivinho, que é o arquivo de workshop, tá? Depois eu envio para vocês esse que está finalizado também, então, por favor, não esqueçam de pegar os arquivos antes de sair da aula. Ali no chat está para vocês baixarem um arquivo chamado workshop vba.xlsm, e esse é o arquivo que a gente vai trabalhar, tá? Eu acho que eu até abri ele aqui já, deixa eu ver. Já tá, não, tem um arquivo novo. Eu vou fechar esses daqui, porque eu não quero salvar. Esse aqui também não me interessa. E vou abrir o nosso workshop. Tudo bem? Quem quiser acompanhar, obviamente, pode acompanhar agora. Quem não quiser acompanhar, só baixa o arquivo e aí depois, quando vocês receberem o vídeo, vocês vão poder acompanhar com um pouco mais de calma e etc. Tá? Qual é a ideia desse nosso workshop? Tá bom? A ideia é que a gente possa conhecer agora como funciona a interface VBA. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Onde eu acho essa interface VBA? Segundo, como eu referencio as células, os comandos dentro do VBA para Excel, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês é que o VBA ele não é exclusivo do Excel. Eu posso aplicar essa linguagem de programação no Word, no PowerPoint, eu posso aplicar essa linguagem de programação até nos e-mails, tá? E o VBA é a plataforma que a gente vai usar para fazer isso, que está praticamente em todos os softwares da Microsoft, tá? Não é exclusivo também só dos softwares da Microsoft, muitos softwares de mercado vêm com VBA também, tá? Então a gente vai aprender a manipular isso para criar pequenas automações. E vamos supor o seguinte, para que vocês entendam o nosso destino aqui, tá? Se der tempo, eu até peço para que o Weber me cuide um pouquinho ali do tempo, por gentileza. Vamos supor que a gente está pensando em criar uma planilha como essa aqui já está finalizada, tá? E eu quero fazer um cadastro de alunos. A primeira coisa que vocês vão perceber quando vocês abrirem um arquivo como VBA, que tem macros em VBA, é que o próprio Excel ele vai tentar bloquear para vocês esse conteúdo, tá? Então, se você não habilitar esse conteúdo, ele não vai ser executado. Não vai funcionar a sua macro, tá? E a segunda é salvar na extensão. A gente já vai ver isso já também, tá? Então, vamos pensar, a primeira coisa, eu vou habilitar o conteúdo. Notem, novamente, eu estou habilitando esse conteúdo porque eu sei a procedência, tá? Muito cuidado com isso. Se você não sabe a procedência, não habilite, porque você pode estar entrando em sérios problemas, tá?
Então, beleza, habilitei o conteúdo da macro. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai construir aqui, tá? Mas eu vou mostrar funcionando primeiramente, tá? Eu tenho aqui a minha planilha, que eu chamei de cadastro de alunos. E eu já tenho alguns alunos cadastrados. Mas vamos supor o seguinte, eu quero cadastrar um aluno aqui na última linha. E esse aluno vai ter nome, universidade e curso. Então, poderia ser Maria, universidade, sei lá, Ânima, eu não sei todas as universidades, e o curso ADM. E aí, quando eu der um Enter, ele vai para a linha de baixo, tá? Parece simples do ponto de vista geral, mas isso vai ser a base para que vocês possam construir coisas mais complexas, tá? Então, acreditem em mim, a gente tem que começar de algum lugar, né? Quero cadastrar mais um aluno. Eu já cadastrei o Weber, eu vou cadastrar de novo aqui. Vamos supor que ele seja da Anhanguera. Opa, escrevi errado ali. Eita, maravilha. Anhanguera, e ele vai ser do curso de, sei lá, Direito. Não sei se tem esse curso lá. E pronto, está funcionando o cadastro. Tá? Mas isso é Excel, não tem segredo nenhum. O que eu fiz aqui por dentro que a gente vai aprender a fazer hoje? Eu basicamente criei um formuláriozinho onde eu tenho a interface de cadastro de aluno, e aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome do aluno. Vou colocar aqui, Carlos. Opa, é o Enter, né? Que desce para baixo aqui. A universidade é o SJT. E o curso é mecânica. Vamos colocar aqui automação, só para ficar diferente, tá? Beleza, eu preenchi aqui os dados do meu aluno. Só que eu quero que esses dados saiam desse formulário de cadastro e venham para a planilha de cadastro. E eu usei esse botão executar para fazer isso. E olha que interessante, o executar já vai para lá e ele aparece ali na última linha. Se eu colocar aqui, sei lá, Janaína, opa, universidade, o que mais que eu tenho de universidade aqui? Vou colocar Ânima de novo. E o curso matemática. Quando eu clico em executar, ela vai para a última linha ali. Coisa simples. E ele me devolve aqui também a quantidade total de alunos que eu tenho na planilha. Tá? Basicamente é isso que a gente vai tentar construir hoje nesse workshop. Vocês receberam ele em branco, não tem os códigos, e a gente vai começar a desenvolver toda essa programação para poder fazer com que isso funcione e fique automático. Tá? Lembrando, isso aqui é simples. Vocês podem achar, seria mais fácil digitar ali embaixo, seria mais fácil, não preciso construir uma macro para poder fazer isso. Óbvio, não precisa fazer uma macro para fazer isso que a gente está vendo aqui agora, tá? Porém, o que a gente vai ver, como eu disse, é alicerce para que vocês tenham uma visão sobre o que dá para fazer e conseguir, com essas ferramentas que a gente vai aprender hoje, trabalhar de formas mais complexas com o VBA, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar até criar alguns loops aqui na programação. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei ou quer perguntar alguma coisa antes da gente começar a meter a mão na massa? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui também. Um de cada vez, por favor. Quem tiver acordado aí, pelo menos, né? Ok, então não temos nenhuma pergunta. Vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso workshop. Como vocês podem ver aqui, o botão executar não faz nada. Na verdade, ele tenta fazer, mas não existe mais, tá? Eu apaguei essa função. Então, primeiramente, o que a gente tem que aprender sobre o VBA? Vamos lá. Primeira coisa, como eu salvo um arquivo que tem macros em VBA? Vocês vão vir no arquivo salvar como, por exemplo, só para a gente visualizar. Esse arquivo já está no formato certo, tá? Só para vocês saberem. Mas eu vou salvar como esse arquivo, vou escolher aqui onde eu quero salvar. Eu vou salvar ele como workshop de VBA início. E uma parte importante é essa daqui, ó. Eu quero salvar como pasta de trabalho para macro de Excel. Beleza? A outra que eu falei para vocês é essa daqui, ó, que é a XL, acho que nem tem mais. Aqui, ó, a XLTM, na verdade, ó. Modelo, não. Cadê? Acho
que não tem mais de 2007 para baixo. Pelo menos eu não estou vendo aqui. Bom, enfim, mas é uma pasta de trabalho que tem macros integradas, tá? Porque se você salvar como formato XLSX, no momento em que você salva, ele ignora todo o conteúdo da macro. E quando você abrir o arquivo, ele vai estar sem macros, tá? E aí é tudo aquilo que você desenvolveu, você vai perder, tá? No momento em que o arquivo está aberto, vai funcionar normal, mas toda vez que você está salvando, o Excel não está guardando essas informações no arquivo, tá? Então é muito importante. Por isso a extensão XLSM, que vocês vão trabalhar com arquivos que tenham as macros integradas, elas estão salvas, tá? Essa é a primeira coisa, é um ponto fundamental. Se eu não salvar assim, perdi o meu trabalho. Beleza? Segunda coisa, eu preciso habilitar a guia desenvolvedor, tá? Essa guia que a gente está visualizando aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu estou ocultando as guias, mas eu vou deixar visível aqui para que a gente possa trabalhar. Como é que eu acho essa guia desenvolvedor para começar a fazer as minhas macros, né? Eu tenho que vir aqui em arquivo, e aí eu vou aqui em opções, e dentro das opções vocês vão ter aqui faixa de opções, personalizar faixa de opções. Aí aqui vocês vão achar a guia desenvolvedor que vai estar assim, ó, desabilitada, tá? Só clicar aqui em habilitar e dar um OK. E aí a guia desenvolvedor de vocês vai aparecer aqui, ó. Tudo bem? Fizemos Repete, por favor, onde eu ativo ele. É aqui, ó, em arquivo, opções, faixa de opções. E aí você tem a guia desenvolvedor, que você vai conseguir visualizar essa janela, essa barra de ferramentas para desenvolvimento de macros. Obrigada. Tá ok? Beleza. Então, habilitamos ali a nossa caixa de ferramentas do que a gente precisa trabalhar para poder fazer... Pode ser, Cristiano, pode ser que dê alerta de vírus mesmo, tá? Porque os antivírus estão preparados e eles sabem que arquivos desse tipo, eles correm o risco de ter alguma coisa, como eu avisei para vocês, tá? Beleza? Por isso eu disse para vocês testarem só aquilo que vocês sabem a procedência, tá bom? Então, ok. Temos aqui a nossa barra de ferramentas. Basicamente, a gente vai começar entendendo como que a gente referencia as ferramentas, como que a gente faz os trabalhos e tal, né? Então, uma coisa que ajuda muito a qualquer desenvolvedor, às vezes eu não sei exatamente ali qual é o código que eu tenho que digitar, né? E eu não estou falando do Google ainda, vamos falar de uma função que é a função de gravar macro. Essa função vai permitir que o Excel já crie o código após vocês iniciarem a gravação, e a gente vai fazer isso. Ele já cria o código e ele vai escrever todo o passo a passo do que você fez na interface dele. Olha só que interessante. Vamos pensar assim, ó. Eu vou gravar macro. Deixa eu clicar aqui em gravar macro, na verdade. Vou dar um nome para ela, pode ser macro 1 mesmo, sei lá, teste de gravação. Isso aqui não precisa preencher, tá? É só se você quiser saber o que que é. Mas é um comentário. Opa, eu não sei mais escrever. Teste de gravação. Beleza. Ela está gravando. Como que eu sei que ela está gravando? Porque aqui está um quadradinho agora pedindo para parar a gravação. Tá? Então, vamos lá. O que que eu executo aqui dentro agora? Sei lá, qualquer coisa. Tudo que você fizer, ele vai gravar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esta célula, vou digitar um valor, sei lá, Marcos, Universidade. Meu Deus, eu tô difícil de escrever hoje. O SJT e o curso que ele está fazendo é mecânica. Enter. Só isso. E vou parar essa gravação. Beleza? Porém,
Agora, toda vez que eu quiser executar essa macro, eu venho aqui em macros, pode ser aqui do lado, tá? Parei a gravação já, tá bom, pessoal? Macros, vocês vão ver ali um atalho de teclado também. Tem a macro que a gente acabou de fazer agora, que é essa daqui, ó, macro 1. A de vocês deve ter só essa também, não sei. As outras aqui é do que vieram no arquivo, mas são lixo. Depois a gente pode até apagar se vocês quiserem, ó. Eu vou excluir essa daqui, vou excluir as outras ali também. Deixa eu ver se consigo selecionar mais de uma. Não, acho que não. Dá para excluir. Isso aqui realmente fazia parte do curso anterior. Mas é essa daqui que eu quero rodar. Esse é o fato. Eu vou clicar em executar. E aparentemente nada aconteceu. Por quê? A macro executou exatamente o que eu tinha feito ali antes e selecionou a célula de baixo. A gente só vai conseguir perceber isso se a gente mudar alguma coisa aqui, ó. Deletei tudo, selecionei uma outra célula. Agora eu vou aqui em executar macro. O que que aquela macro fazia? Exatamente o que vocês estão vendo agora. Olha só, digita Marcos numa célula, digita o SJT na outra, digita mecânica na outra e seleciona a célula de baixo. Tudo bem? Só que se eu quiser fazer isso na próxima célula, já não dá, porque essa macro fez exatamente o que a gente foi digitando ali enquanto a gente estava gravando a macro. E ela ainda não tem inteligência, então o nosso papel vai ser colocar essa inteligência na macro, tá? Beleza? Então, gravar macro. Eu quero saber, por exemplo, como é que muda a cor da célula, como é que faz alguma coisa. Eu faço pequenas alterações, porque aí eu tenho o código exatamente para aquele detalhe que eu quero fazer, tá? Como exemplo aqui, eu quero mudar, por exemplo, a cor de fundo dessa seleção aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, antes de mais nada, gravar macro. Vou chamar de macro 2 agora, já apareceu ali, né? Então, a minha macro agora vai selecionar esse conjunto, vai mudar a cor de fundo, vou mudar a cor de fundo aqui para verde, porque eu sou palmeirense, e seleciono uma célula aqui embaixo. E para a gravação. Olha só, a gente já vai ver o objetivo disso, tá? Fiquem tranquilos. Mas se eu der um Ctrl Z aqui agora, olha só, apaguei aquele conteúdo lá, por exemplo, não tem mais nada, né? O que a macro 1 fazia? Vou em macros aqui, macro 1. Eu executo, ela cria ali Marcos, o SJT, mecânica. E o que a macro 2 fazia? Ela pegava uma determinada seleção, que já está fixa novamente, eu já falei isso para vocês, não tem inteligência ainda. Quando eu executo, ela vai lá e muda a cor de fundo. Tá bom? Agora a gente vai aprender a manipular isso e usar isso a nosso favor. E trabalhar com recursos que permitam que a macro possa trabalhar sozinha e criar as automações para que a gente não precise ficar toda hora. Se eu quiser pegar um outro cara aqui, por exemplo, Joana, o SJT, sei lá, civil. Se eu quiser que essa linha aqui seja alterada, na macro que eu gravei, por enquanto eu ainda não consigo, olha só. Ele sempre vai mudar nessa macro 2 a cor da outra linha. Da linha que está escrito Marcos, e não da linha subsequente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, a gravação de macro funciona assim. Você inicia a gravação, executa alguma tarefa na tela e para a gravação. E o Excel salva isso em forma de código para vocês que a gente já vai ver, tá? A dica que eu dou para vocês é, não executem uma macro com muitos códigos, com muitas tarefas, porque depois você não consegue identificar o que cada trecho do código está fazendo, tá? Eu faço coisinhas pequenas, como eu fiz aqui. Uma eu digitei um valor nas células. Na outra macro eu só mudei a cor da linha. E aí eu tenho uma coisa mais restrita, que eu consigo saber, olha, essa macro só serve para mudar a cor da linha. Essa macro só serve para digitar os dados que eu preciso. E assim sucessivamente, tá bom? Agora vamos olhar como eu visualizo a parte de código, tá? E não se assustem, a gente vai fazer bem passo a passo, tá? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Acho que eu já falei bastante. E para isso, a gente vai entrar aqui no Visual Basic, tá? É o primeiro botão aqui do lado.
Pode ser que vocês tenham uma versão um pouco mais antiga do Excel e tenha alguma diferença entre os ícones, mas, no geral, as funções são as mesmas, tá? Clicou aqui em Visual Basic, tem também o atalho de teclado Alt F11, você vai poder abrir o editor de macros, tá? E eu só vou fechar aquele anterior lá, que já estava com tudo pronto, porque senão vai ficar mostrando coisas a mais ali na tela e não vale a pena deixar isso ali. Beleza, agora eu só estou com o arquivo que eu preciso. Tem um arquivo de Tetris aqui ainda que eu não quero. Eu acho que eu encontrei um problema aqui. Ele não está deixando fechar. Você quer mesmo sair do Excel? Sim. Ok. Quer salvar alterações feitas? Não, não quero salvar. Agora fechou. Ok. Então temos só o nosso arquivo aqui agora. Todo mundo comigo? Deixa eu aproveitar aqui e ver se tem mais algumas perguntas na parte do chat. Opa, temos alguma coisa aqui, deixa eu ver. Beleza, o Weber enviou de novo só o arquivo. Tá? Vamos lá. Como é que eu vejo a parte de programação? Eu clico ali em Editor Visual Basic e vai aparecer essa interface para vocês, tá? Nesse Editor Visual Basic, vocês vão trabalhar com a janela de projetos e a gente vai ter aqui também a janela de propriedades, tá? Eu não vou falar muito sobre a janela de propriedades, porque isso aqui é um assunto para um curso inteiro, tá? Então, a gente vai focar só na janela de projetos. E dentro da janela de projetos, a gente vai ter aqui algumas pastinhas que vocês vão encontrar as macros que a gente criou, tá? Normalmente o Excel salva tudo dentro do mesmo módulo, tá? É aqui que tá as macros que a gente criou. E quando vocês derem 2 cliques, vocês vão conseguir visualizar isso aqui, ó, como macro 1, tá aqui o nome que estava lá na execução, lembrem dos nomes, tá? Isso é uma coisa muito importante. Macro 1. Nós temos a macro 2, também aqui dentro, e a gente vai trabalhar com esses códigos agora, entender o que eles significam, tá? Nós temos aqui também na janela de projetos a planilha 1, que é o arquivo que se refere a essa planilha que a gente está vendo aqui, ó, essa aba chamada Plan 1, que é a planilha 1, tá? Se eu criar mais uma, tem planilha 2, planilha 3, etc., aqui vocês vão conseguir visualizar no editor Visual Basic que apareceu agora, a planilha 2. Tá? E nós temos também esta pasta de trabalho, que se refere a todo o arquivo Excel. Tá? Então, aqui se refere somente a uma planilha específica e aqui se refere a todo o arquivo Excel. Tá? A gente não vai explorar muito isso aqui agora por questão de tempo também. Vamos só olhar dentro do módulo 1. Tá? Olha só, aquele módulo lá, eu vou até colocar aqui lado a lado, para que fique fácil a gente visualizar o que está acontecendo. Aquele módulo lá, né, que é o módulo 1, ele tem a macro 1. E como vocês devem bem lembrar, eu não consigo dar Ctrl Z aqui, não sei porquê, mas eu vou apagar e vou tirar essa linha aqui que está colorida. Vou excluir ela para a gente voltar de novo. Beleza. Dentro da macro 1, a gente pode executar ela aqui também pelo VBA, só que com uma diferença. Agora a gente pode executar passo a passo o que está sendo feito para poder entender o que cada linha faz. Então vocês devem bem lembrar que eu digitei Marcos e digitei errado a primeira vez, né? Faltou o O ali, tá? E olha aqui, o Excel salvou isso como o Marcos errado. Então essa macro digita errado, depois ela digita certo, digita o SJT e digita mecânica. Vamos ver isso acontecendo na prática? Para executar uma macro aqui, vocês devem clicar entre esse sub e esse end sub, tá? Isso aqui define o limite de início e fim de uma determinada macro, tá? Sub e end sub. A gente vai usar um pouquinho mais isso também, tá? Não se assustem. Beleza, eu quero executar automaticamente. Eu clico aqui em play
ou simplesmente uso a tecla F5. Eu gosto muito de usar as teclas, tá? Mas é a mesma coisa de vir aqui e clicar em play, que é a mesma coisa de vir aqui em macro, executar a macro 1, que a gente já fez também, tá? Cliquei em play, ele foi lá e executou, olha só, Marcos, o SJT, mecânica, tá? Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Não dá para voltar, não sei por quê. Vou deletar aqui. Agora a gente vai executar isso passo a passo, tá? Como que eu executo step by step, o passo a passo? Vocês vão ter esse aqui ó, como pontos de interrupção. Eu não sei se tem um botão aqui para isso, realmente não me lembro. Tem aqui, ó, depuração total, que é o F8, tá? Tá em depurar, depuração total. Porque o que significa esse depurar? É que a gente vai verificar cada linha do código para poder entender o que está acontecendo e saber se as instruções estão sendo executadas corretamente, tá? Então, a mesma coisa continua valendo. Eu tenho que clicar dentro da macro, né? Entre o sub e o end sub, em algum lugar. Não precisa ser no início, nem no fim. Ele sempre vai começar de cima para baixo até o fim do end sub, tá? Então, como que eu executo isso? Eu posso apertar o F8 e vocês vão ver uma setinha e a linha que está selecionada fica amarela. Tá? Isso significa que a macro está em execução e ela parou nessa linha que está amarela. Eu quero avançar para a próxima linha. Eu aperto F8 novamente. Aí vocês vão perceber que ele pulou várias linhas aqui. Tá? Então, a gente já vai aprender a primeira coisa aqui. Dentro da macro, você tem as linhas que podem ser instruções que devem ser executadas e você tem as linhas que são comentários. São coisas que fazem parte do seu... São informações que você coloca dentro da macro, até para você não se perder e saber o que está acontecendo. Mas essas informações não são executadas pelo código. Elas são simplesmente informações que você deixa ali. São comentários, como a gente costuma chamar. Por isso que a execução pulou totalmente aquelas linhas que estavam com essa aspa simples na frente, tá? Olha só, ele já veio direto para cá, porque essa linha é uma linha que está de uma cor diferente e vai ser executada. Essa linha que está verde é um comentário, ela é ignorada, tá bom? Mas ela está ali para você poder ler e saber o que está acontecendo. Então, olha só, vou executar novamente a primeira função. Ela é um range e2.select. O que ele vai fazer com essa função? Vou apertar F8. No momento em que eu aperto, que ele passa para a próxima instrução, ele executou aquela instrução que estava em amarelo. Tá? O que ele fez ali? Ó? Se vocês perceberem, eu vou até fazer aqui de novo, ó, vou voltar a seta para trás. Tá? Voltei aqui para trás. Vou apertar o F8. Olha só, a célula que está selecionada agora é a G11. Eu vou executar o F8 aqui, ó. F8, ele selecionou a célula E2. Opa! Comecei a entender o que esse código range e2.select faz. Ele vai lá e coloca o cursor na célula E2. Agora ele vai fazer o quê? Active cell.formula igual a Marcos, escrito errado. Vamos ver o que isso vai fazer, né? Eu apertei F8, olha só, ele digitou na célula E2, que é a célula ativa, e aí vocês vão entender uma coisa também que é importante. O código está escrito em inglês, vocês já perceberam isso? Então, saber um pouquinho de inglês também vai ajudar vocês no desenvolvimento de macros, tá? Só um minutinho, pessoal, eu vou dar uma saidinha de 2 segundos e já volto, tá? Aproveitar para dar bom dia para vocês. E aí, galera, como tá? Desculpa, hoje o Marcos veio aí ajudar a gente e eu acabei me enrolando aqui, tive um problema em casa e tô entrando agora. Agora é um tempinho atrás. Estou triste só porque fiquei sabendo que teve um Tetris no Excel e eu perdi, velho. O Tetris é muito legal aquilo que ele mostrou. Não, só de eu ter visto a fotinha lá dele fechando o Excel, já achei demais, já. Opa, tô de volta. Desculpem, tá? Vamos lá, então. Nós paramos aqui no range E2. A gente já sabe o que ele faz, então eu vou pular direto, tá?
tenho que estar no depurador, obviamente selecionado, né? Eu estava com o Excel selecionado, eu aperto F8, ele pula mais uma célula. Ele selecionou de novo a E2, só que como a E2 já estava selecionado, parece que não aconteceu nada, mas observem bem isso, tomem cuidado, para vocês terem certeza de que aquela linha de comando está executando exatamente o que vocês querem, tá? E agora ele vai pegar a célula ativa e vai digitar Marcos, ou seja, ele vai substituir aquele texto errado pelo texto novo. Olha só, F8, Marcos. Parece mágica, né? E é bem legal isso aqui. Quando você começa a entender, o negócio começa a tomar vida, né? Agora ele vai selecionar a célula F2 ali, ó. Olha que legal. Vou apertar F8, ele pulou para a célula F2. E ele vai digitar o SJT. Agora ele vai pular para a célula G2. Olha só que legal. E vai digitar mecânica na célula G2. E agora ele vai pular para a célula E3. E finalizou a macro. Voilá, temos uma macro construída, pessoal. Não sei se vocês tiveram muitas dúvidas. Vocês podem ir escrevendo as dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas dúvidas. Mas a gente já entendeu alguns conceitos básicos. E eu vou escrever aqui para que você também tenha aí nas suas informações. Aspas simples, tá? Vocês devem encontrar aí no teclado sem muita dificuldade. O que esse range E2 faz? Ele seleciona uma célula. Opa! Seleciona uma célula. É isso que esse range E2 faz. Ponto select, tá? O range, ele sempre se refere a uma determinada célula ou um conjunto de células, tá? O Active Cell, por outro lado, ele pega a célula, ele executa alguma função, né? Executa alguma função na célula selecionada. E aí, dali para baixo, a coisa se repete, certo? Vai ficar na nossa gravação, mas os códigos que estão ali para baixo são os mesmos, só mudou as células que estão sendo referenciadas. Tá? O que eu precisaria fazer aqui, pessoal, para ele poder digitar ali na linha de baixo do Marcos? Tá? Eu precisaria trocar essas referências. E2, F2, G2 e, por fim, o E3 ali não faz muita diferença, tá? Mas na prática, se eu viesse aqui e colocasse E3, vamos tirar esse cara aqui que está errado, tá? Que a gente já viu o objetivo dele. Então aqui, ó. O código você pode ir manipulando do jeito que você quiser. Vamos deixar ele organizadinho. Beleza. Então, agora eu quero digitar na célula E3. Então, eu digitei aqui, ó, E3.select. E depois eu vou pular para F3. Ó. Onde está F2, eu mudo para F3. Onde está G2, eu mudo para G3. E o E3 aqui no final, tanto faz porque ele só selecionou uma outra célula que a gente não precisaria fazer. Tá? Legal, temos um código novo aqui. Só que ele vai digitar a mesma coisa. Ó. Ele vai digitar Marcos, o SJT, e vai digitar mecânica. Tá? Eu vou trocar aqui o texto. Toda vez que eu quero entregar um texto, não quero entregar um código, eu quero entregar o valor de texto. A gente coloca entre aspas duplas. Tá? Então, vocês estão vendo ali Marcos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Joana. E vamos colocar aqui Anhanguera. E o curso vai ser automação. Automação. Tá? Então, eu entreguei o texto. Tudo que está entre aspas é texto. É valor. Tá? Não é código para ser executado. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a célula E3, vai digitar Joana, vai pegar a célula F3, vai digitar Anhanguera, vai pegar a célula G3 e vai digitar automação. Tá? Vamos ver se isso acontece? Eu vou executar passo a passo mais uma vez. Olha só, pode clicar em qualquer lugar, eu vou clicar aqui no final, só para vocês terem uma ideia que eu preciso estar dentro desse range. Tá? E aí eu vou apertando F8. Olha só. F8, selecionou a célula E3. Já estava selecionada, né? Óbvio. Então, digitou Joana, F8, olha só. Beleza, deu certo. Selecionou F3.
digitou Anhanguera, selecionou G3 e digitou automação, tá? E aí finaliza. Lembre-se de finalizar aqui para não ficar com a execução ali no meio do caminho, tá? Senão vocês não conseguem executar de novo, tá? Não pode ter nenhuma linha amarela, ou se você está na dúvida se está em execução ou não, você pode vir aqui dar um stop, que ele para totalmente a execução para você poder começar de novo, tá? Então, apertou o stop aqui, ó, eu vou começar aqui, ó, F8, 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 tá no meio do caminho aqui, ó. Eu quero parar porque eu preciso inserir novos códigos e etc e tal, você pode vir aqui, ó, stop, ele parou totalmente a execução, porque não tem algumas coisas que não dá para você fazer quando ele está em execução, principalmente trocar de macro, né? Eu venho aqui, ó, F8, F8, tá ali no meio do caminho. Aí eu quero executar a macro 2, eu cliquei aqui, só que quando eu aperto F8, ele tá lá em cima ainda, ó, ele não muda para macro 2, tá? Porque eu não estou executando a macro 1, eu estou executando a macro 2. Não estou executando a 2, eu estou executando a 1, né? E ela estava no meio do caminho, por isso eu apertei o stop. Agora, se eu vier na 2, eu posso fazer isso, ó. F2, F8, F8, olha só. Esse aqui vai selecionar um range que é maior, ó. Ele selecionou de E2 até G2. E agora ele vai mudar a cor, ó. Que tem uns códigos ali um pouco mais complexos que eu vou tentar explicar para vocês também, ó. Viu só? Mudou a cor da primeira linha. Ah, eu quero mudar a cor da Joana. É G3 até... É E3 até G3, ó. A gente aprendeu a fazer isso já, né? Então, estou fazendo um pouquinho mais rápido, ó. F8, 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 F8. Opa, mudou a cor de Joana agora também. Legal, né? Eu vi que tem algumas coisas ali no chat já. Vamos dar uma olhada. Beleza. Ellen, muito boa pergunta. Eu vou ter que ficar mudando a célula? A resposta é sim e não. Sim, porque se você não mudar a célula, ele vai executar a macro sempre no que está escrito no código, tá? E a gente vai ter que mudar essa célula, obviamente, para que ele possa criar ali as funções nas células que a gente tem interesse. E o não, você não vai precisar mudar manualmente, né? Porque a gente vai aprender a fazer com que o código entenda que, olha, eu já passei por essa, agora vamos para a próxima. Eu já passei por essa, agora vamos para a próxima. Então, a gente vai chegar nessa automação, que é o que está acontecendo naquele exemplo que eu mostrei para vocês, que a última célula fica mudando o tempo inteiro, tá? Ou seja, não é uma célula fixa, como está aqui agora. Esse código só vale para o range E3, G3, e ele não tem inteligência aqui dentro. Agora a gente vai chegar na inteligência de colocar essas coisas para mudarem sozinhas, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Nós já entendemos que o código range se refere a uma célula, tá? Nós já entendemos também que o código ActiveCell se refere à célula ativa, célula selecionada. Agora a gente precisa entender um pouquinho mais, e nós já entendemos também que esse sub aqui, ó, do sub até o end sub, ele se refere a uma macro fechada, tá? É um enlatado. Tudo que está dentro aqui faz parte da macro 1. Tudo bem? Agora, vamos entender um pouquinho uma outra coisa que pode ser importante para nós aqui, que é o conceito de programação orientada a objetos, tá? Vocês podem dar uma lida sobre isso, vocês podem pesquisar na internet, eu vou tentar dar uma explanada geral, mas basicamente o que a gente está falando aqui agora é desses pontos aqui, ó. Por que tem ponto select, ponto fórmula e etc. aqui, ó, tudo dentro aqui do meu código, tá? Se vocês voltarem aqui, ó, junto com o ponto select, eu posso digitar um ponto aqui, ó, e vai abrir uma janela de opções. Por quê? O range E3 ali agora, ele é uma célula, e uma célula que tem diversas propriedades e diversos métodos dentro deles, tá? O que são as propriedades? São essas funções aqui, ó. Add, alguma coisa. Na verdade, o VBA ele até fica um pouquinho mais confuso, tá? Mas tudo aqui, ó, isso é uma propriedade ou um outro objeto, tá? A gente chama de objeto uma coisa que tem um conjunto de propriedades, não é só um valor, tá?
Mas está aqui, ó, cells é um objeto, e characters, ou talvez colunas, né? Colunas de novo, tem um monte de coisa. E quando tem essas pastinhas verdes aqui, ó, essas pastinhas indicam que são métodos, tá? Ou seja, são outras macros, tá? Então, por exemplo, ele pode fazer um autocomplete, ele pode fazer um autofill, e todas essas funções são as funções que vocês encontram nas células, tá? Por exemplo, quando eu clico com o botão direito aqui e eu venho em formatar células, tá? Ali dentro vocês vão encontrar o formato de número, alinhamento, fonte, borda. As funções que vocês conhecem do Excel, elas estão todas disponíveis aqui no VBA. Então você pode procurar aqui, por exemplo, você vai achar propriedade diária, autocomplete, tem uma série de coisas, tá? Então fiquem com isso em mente. Nós temos propriedades ou objetos e nós temos métodos. E o método, ele é como se fosse uma outra macro, tá? Por que eu falei isso? Porque vocês precisam entender que, na prática, esse sub aqui, nosso, também é um método que vai ser executado para fazer uma determinada tarefa. Tá? Deixa eu só voltar aqui o ponto select, porque senão vai dar select. Beleza. Tá? Uma dica também para vocês é o seguinte, quando eu estou digitando, eu digitei ponto. Não apareceu essa janelinha aqui, eu comecei a digitar e parei no meio aqui, ou cliquei em outro lugar, cliquei aqui, eu quero continuar, tá? Ctrl barra de espaço, ele abre de novo ali, ó. Tá? Ele abre essa janelinha. E se você quer digitar alguma coisa, como select ali, ó, digitei S, já foi para o select, tá? Eu não quero digitar select, é para ganhar tempo, isso é coisa de programador, né? Eu aperto aqui o tab, que é essa tecla que tem duas setinhas. Apertei o tab, ele já completa, e aí o código está digitado. Esse código aqui está certo, porque não deu nenhum alarme ali. Mas eu posso digitar um select, sei lá, vamos supor que eu digitei em português, seleciona. A princípio, eu digitei ali. O VBA não te impede de digitar, tá? Mas quando eu passo para baixo, opa, aqui não deu nem erro. Ponto seleciona. Que coisa. Deveria ter mostrado um erro ali, mas vamos... Aqui, ó, o argumento está ruim. Deu um erro ali. Por que deu esse erro? Porque a função seleciona não existe. Tá? Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês era uma outra coisa, mas acho que com isso aqui não vai acontecer. Por exemplo, eu digitei aqui... Eu nem lembro mais o que vai acontecer aqui agora, mas vamos ver. Ponto... Sei lá, alguma coisa aqui. Igual a 3. Quando eu jogo para baixo, ele deveria me mostrar uma coisa que está incompleta. If, assim, ó, vermelho, tá vendo? Ou eu digitei somente range e fui para baixo. Felizmente, ele não está dando esse alarme. Talvez deva ser algum problema no meu VBA aqui agora. Mas o fato é, ele pode mostrar em vermelho, como aqui, ó, eu digitei if e depois não fiz mais nada. Ele está dizendo, ó, eu estou esperando alguma coisa. Está faltando informação, o código que você digitou está incompleto, tá? E aí você tem que voltar lá na linha e completar esse código, porque senão ele não vai rodar, tá? Outra coisa que pode acontecer é, digitei range. Ok, mas o que isso representa, né? O que isso vai fazer? Por enquanto o VBA não está dando alarme, ele não identificou isso como um erro, mas quando você começa a executar, que você aperta F8, ele já te diz ali, ó, o uso inválido da propriedade ou do objeto range. Não dá para você usar o range sozinho. Ele tem que executar alguma coisa. E quando você vai lá, ó, ele está parando e ele seleciona para você onde está o erro. Tá bom? Então, isso serve para que você possa depurar o código, para que você possa entender o que está errado no código. Deixa eu parar aqui. Era range, na verdade, né? Ponto select. Agora ele está completo. E se a gente for executar lá, você vai ver que ele passa por aquela linha. Então, aquela linha está certa. Talvez as outras para baixo possam até estar erradas, mas aquela lá, range.select, está certa, e ela serve para selecionar a linha E3. Legal. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente já entendeu como que referencia células, né? Eu vou fazer uma coisa só para que vocês saibam aqui, por exemplo, a última linha aqui, ó, que está selecionada. Vamos supor que eu quero selecionar agora a linha 4, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó, na célula D2, o valor 4. Tá bom? Só isso. Façam comigo aí, por favor, vamos acompanhando, né? 4 nesse valor. Por quê? Agora, eu quero pegar esse valor 4 e usar ele aqui dentro, ó, porque é exatamente o número da célula que eu preciso. É a célula E e junto com esse valor que está aqui, ó, 4. Como que eu pego esse valor? Tá? A gente vai introduzir aqui também um conceito de variáveis, que é um conceito também extremamente importante, tá? O que que é uma variável? É uma caixinha que pode ter uma série de coisas, ela pode ser ela é um objeto inicialmente, tá? Isso é importante que vocês saibam, mas é um objeto que pode ter um valor único, pode ter um conjunto de valores, é uma caixinha de coisas. Como que eu declaro uma variável? Então vamos lá. Coloquei um comentário aqui, né? Declaração de variáveis. Eu uso o código DIN, que é para declaração de variáveis. Vou digitar agora o nome da variável. Vamos colocar aqui como, sei lá, linha final, tá? A escrita, vocês definem, pode ser qualquer nome, tá? O importante é que não tem aqui, por exemplo, os caracteres especiais, assim, ó, tá vendo? Ó? Esses caracteres aqui, eles não são aceitos, tá? E o VBA vai reclamar disso aí também, tá? Por exemplo, se eu digitar linha final, arroba, joguei para baixo aqui, ó, ele até aceitou, mas dependendo do que estiver executando, ele não vai aceitar. Eu também não posso ter espaço aqui entre as variáveis, ó, ele já me disse que está errado, tá vendo ali? Não pode ter espaço. Por quê? O nome tem que ser uma coisa só. Mas eu quero linha final e para ficar fácil ler, eu quero linha, espaço, final. No lugar do espaço, usa underline, vai funcionar. Ó. Linha final. Tá bom? E eu tenho que dizer também, eu não preciso, tá? Mas é bom que vocês se acostumem a identificar o tipo dessa variável. Ou seja, eu vou digitar aqui as, e eu estou dizendo que a linha final vai ser como o determinado tipo, que eu vou dar espaço aqui, e ele já abriu para vocês alguns tipos, com um íconezinho diferente. Nós chamamos esse ícone aqui de classes, para que vocês possam entender, tá? A classe nada mais é do que um tipo. É como você classifica o reino animal. O cachorro é de uma classe, ele é de uma determinada espécie, e o gato é animal também. Em um determinado ponto, cachorro e gato são da mesma classe, porque eles são animais. Mas se você começar a entrar nos detalhes dos pormenores, o cachorro faz parte de uma determinada de um determinado grupo de animais e o gato faz parte de um outro determinado tipo de grupo de animais, tá? Então a gente vai dizer aqui que essa linha final ela vai ser do tipo integer. Ou seja, eu estou dizendo que linha final é uma variável ou um objeto e essa variável ela vai ser de valores inteiros, tá? O que mais que eu posso colocar aqui? Eu poderia colocar texto, etc, etc. A gente vai fazer mais exemplos. Mas vamos fazer assim, ó, valores inteiros. Eu já estou falando bastante, acho que eu vou ter que dar uma acelerada. Beleza. Por que eu peguei essa variável com valores inteiros? Porque agora aqui, ó, que eu defini essa variável, a gente vai entregar um valor para ela, tá? Então eu vou digitar novamente. Pode apertar aqui Ctrl barra de espaço, vamos digitar aqui linha final, ela já apareceu ali, tá vendo? Significa que ela está declarada corretamente, e aí eu dou um barra de espaço igual. Agora eu estou dizendo que esse igual, ele vai entregar um valor, ou seja, se a gente for ler essa linha, eu estou dizendo linha final igual significa recebe um determinado valor. Que valor que ela vai receber? Ora, ela vai receber o valor da célula D2, que a gente está vendo aqui do lado no Excel. Como que ela recebe esse valor? A gente já sabe que para referenciar uma célula, a gente vai digitar range, abre parênteses e abre aspas, né? É a célula D2. E fecha aspas, fecha parênteses, certo? Mas vocês já viram também que o range D2 sozinho é um objeto que tem um conjunto enorme de valores. Então, eu tenho que dizer que pedaço do range D2 eu vou dizer para ele. É a formatação? É a cor? É o texto? É o tamanho? É a altura da linha? É a largura da coluna? O que vocês vão entregar para a linha final, né?
Eu quero entregar o ponto value, tá? É isso que eu quero entregar para ele. Então, linha final vai receber o ponto value, ou seja, vai receber a célula D2, mas vai receber só o valor dela, que é o valor 4 que está escrito aqui. Tá bom? E aí vamos avançar um pouco mais. Como que eu entrego isso agora para dizer que range e vai usar o valor de linha final, tá? A gente vai tirar o número aqui, ó, e vai ficar só range e. F3 vai ser F e aqui vai ser G. E como que eu coloco o valor junto ali, tá? A gente vai usar uma outra função que se chama concatenação. Dentro do VBA, para concatenar, eu digitei um texto e eu quero somar esse texto, eu quero construir um texto que seja formado por esse texto que está ali selecionado, mais o valor que está dentro da variável linha final. Tá? Como que eu faço isso? Eu uso um e comercial. Por isso que eu falei para vocês que as variáveis não podem ter caracteres especiais, porque muitos desses caracteres são operadores dentro do VBA. Agora que eu digitei esse e comercial, eu vou digitar ali, ó, Ctrl barra de espaço para achar ali a minha linha final. E aí dou a tab ali para ele completar. Tá? O que esse texto aqui está dizendo para a gente? Ele está dizendo que ele vai digitar ali dentro e o valor da linha final, que deve ser 4. Então, ele vai digitar ali E4. Se o valor dessa célula D2 mudar para 5, ele vai digitar ali E5. E aí responde um pouco a resposta a pergunta da Ellen ali. Tá? E a gente tem que fazer isso aqui para todo o resto do código. Olha só, vou copiar aqui. Vou digitar aqui a mesma coisa, ó, F, linha final, G, linha final. Tá? Vamos testar para ver se dá certo? Primeira coisa que a gente tem que saber, se linha final recebeu o valor que está aqui dentro da célula D2. Então, a gente vai executar passo a passo. Olha só, linha final, quando eu paro o mouse em cima dela, ele me mostra ali uma prévia do valor dela, ó, tá 0, não tem nada de valor, ou o valor é 0, na verdade, sempre inicia como 0. Quando eu dou um F8, ele veio aqui, ó, e diz que o valor agora é 4. Olha que legal. Agora, ele vai digitar ali o range. E se eu não me engano, a gente pode fazer isso aqui, ó. Quando você seleciona tudo, deixa eu até fazer um teste aqui, ó. Quando você seleciona tudo e para o mouse em cima, ele te mostra a resposta. Olha só. Linha concatenado E, que é o texto, né? Concatenado com linha final, ele está sendo igual a E4. Olha que interessante. E ele vai fazer o mesmo para as demais aqui, ó. F concatenado com linha final, ou seja, F junto com a variável, com o valor da variável linha final. Vamos selecionar aqui de novo. Olha só. Ele dá o resultado de F4. E assim a gente vai alterando agora. Vou dar um F8 aqui novamente. Olha só, F8. Ele selecionou a linha E4. F8 vai digitar Joana. Vou até jogar um pouquinho para o lado aqui para a gente poder ver melhor. Né? O texto ele está digitando igual, porque a gente não mudou nada ainda, né? Aí foi lá na linha F4 agora. Digitou a Anhanguera, foi lá de novo, digitou automação e finalizou. Tudo bem? Quando a gente fizer isso aqui, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui na célula D2 e mudar o valor do número da célula. O valor da célula D2, porque a 4 eu já fiz. Qual que é a próxima? É a 5, né? Então, se a gente fizer isso aqui e mudar esse valor, a próxima vez que a gente executar a macro, ele já vai pegar o 5. E aí, ele finalizou, ele salva aqui dentro 6. Aí ele executa de novo. A próxima vez ele vai pegar o 6 e vai preencher na linha. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, olha só. Terminou aqui, ó, antes de terminar, ele digitou a automação. A próxima coisa que ele vai fazer vai ser salva o valor da última linha. Onde que ele vai salvar isso? Ele vai salvar em range D2 ponto value. Tudo bem? Range D2 ponto value vai receber o valor da última linha. Qual que é o valor da última linha que foi preenchida? É a própria linha final. Beleza? Mas
Eu não quero que ele preencha na mesma linha que a gente já está preenchendo, porque a linha final era a linha 4, né? Eu quero que ele já coloque para a próxima, né? E a próxima vai ser a linha. Então, eu posso colocar aqui um operador e somar 1. Isso vocês já devem ter visto em algum momento também na faculdade, mas basicamente a gente está executando uma operação de soma aqui, ó. Ou seja, o valor que a linha final tem, eu vou somar 1. Então, se tem 4, ele vai somar 1 e vai salvar na D2. Aqui vai aparecer 5. Se tem 5, eu vou somar 1, vai virar 6 e vai salvar na linha D2. Vamos executar para ver se vai dar certo? Agora eu vou executar com F5. Ó. F5, que já vai direto e executa tudo. É a mesma coisa do play aqui. Ó. F5, digitou tudo ali e salvou ali 5. Vou fazer de novo. Ó. F5, opa, pegou a próxima linha, olha só. E digitou ali 6. Ó. Agora vamos de novo. F6. Olha lá. Digitou tudo e já salvou ali 7. Beleza? Sua pergunta, Ellen, né? Vou precisar ficar digitando toda hora? Não, porque a própria macro está digitando para você e está incrementando isso, né? E está fazendo com que você saiba qual é a última linha que você tem que preencher as coisas. Legal? Já entendemos algumas funções bem importantes, tá? As variáveis, entendemos o objeto range de uma forma bem superficial, né? Tem muito mais coisa que dá para falar sobre ele. E já entendemos também como fazer para incrementar e salvar valores, para referenciar as células, né? O que a gente está fazendo é criar agora a nossa automação. Então, agora, pessoal, todos vocês estão comigo? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto até agora? Beleza? Acho que está tranquilo, né? Vamos avançar um pouquinho mais agora. Bom, agora a gente vai usar o nosso formulário de cadastro aqui. Ó. Tá bom? Eu vou apagar aqui de novo. Ou deixa assim, por enquanto. No nosso formulário de cadastro, eu vou digitar aqui Carlos, Universidade USJT, e o curso é Mecânica. Mecânica. Beleza. O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero que a minha macro pegue esses valores aqui e salve eles aqui dentro na nossa planilha. Ok? A gente já sabe que para pegar o valor Carlos, eu vou ter que pegar o valor da célula C2 e vou ter que jogar na última célula, que é a célula E, mais esse valor aqui. Seria na célula E7 que eu tenho que jogar. Depois eu tenho que pegar o valor da célula C3 e jogar na célula F7. Depois eu tenho que pegar o valor da célula C4 e jogar na célula G7. Tudo bem? A gente já sabe fazer isso. Agora a gente tem que ir lá escrever o código. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou criar aqui agora, dentro do nosso VBA, vamos aproveitar para a gente poder criar a nossa macro com o nosso nome, né? Você pode dar um Enter aqui, jogar um pouquinho para baixo, tá? Não se preocupem com os espaços em branco, o VBA entende tudo isso aqui normalmente. O importante para a gente agora é criar um novo método, ou uma nova função que vai ter o nosso nome ali. Vamos chamar ele de vamos colocar aqui engenheirando. Beleza? Esse subengenheirando, quando eu jogo a seta para baixo aqui, ele já completa, porque o VBA sabe que toda estrutura de métodos tem que seguir esse padrão que está ali. Ó. É sub, um nome para ele, e vale a mesma coisa do nome das variáveis, não coloquem caracteres especiais. Se for colocar espaço, o underline é uma coisa que funciona, o resto não vai funcionar, tá? Então, tomem cuidado com isso. E esse subengenheirando, ele também tem que terminar com esses parênteses aqui, tá? Vamos ver se para o final a gente consegue fazer alguma coisa para explicar para vocês o que é isso. Tá? Beleza. Então, a nossa função subengenheirando, ela vai ter que ter uma variável. Então, vamos digitar aqui uma variável da última linha. Beleza? Vai ser din última linha. Percebam que eu coloquei outro nome, as integer, tá? E o que esse cara vai fazer? Ora, última linha, né? Aperta aqui,
Ctrl barra de espaço, última linha, vai receber o valor de range D2. Ponto value. Certo? Já estou fazendo meu código aqui. Eu já entendi como que funciona a codificação, já estou fazendo meu código. Beleza. Por que eu preciso disso aqui? Porque agora eu sei qual é a última linha para eu poder inserir os meus códigos ali. A gente pode copiar isso aqui também. O select é necessário, pessoal? Eu não preciso do select, porque eu já sei qual é a célula e eu não preciso selecionar ela para poder determinar um valor para ela, tá? Então, vamos colocar aqui agora. Eu vou salvar o valor. Salva o valor do formulário, que é aquele nosso campo ali onde as pessoas vão digitar os valores na planilha. Beleza? Como que ele salva? Ora, range e agora não é a última, não é linha final, agora é a última linha. Beleza? Percebam que eu estou usando todos os elementos que a gente criou aqui, tá? Só que não é só isso, né? Eu tenho que dizer que range.value, pode ser o valor mesmo, vai ser igual. Ele vai receber. O que a célula E, última linha, vai receber? Ela vai receber o valor dessa célula aqui, ó. C2, tá? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, depois vocês podem acompanhar no vídeo de novo, tá? São os dados que a gente já acabou de ver, porque a gente tem um tempo bem limitado aqui, tá? Então, range C2. É isso que essa célula vai receber, ponto value. Beleza? Eu também sei que eu posso fazer um macetezinho aqui também, que a gente costuma fazer muito, que é copiar, né? Copiar, Ctrl V, Ctrl V. Tenho 3 células, 3 linhas de código. A célula F, última linha, e a célula G, última linha. Olha só que legal. Eles vão receber, respectivamente, as células C3 e C4. Percebam, pessoal, usamos apenas os elementos que a gente está trabalhando até agora. E, por fim, eu vou fazer aquele macetinho de salvar a última linha. Olha só, salva a última linha. Vocês não precisam ir construindo o código assim diretamente, você pode ir testando passo a passo, depois insere o código, testa de novo. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, só para a gente conseguir trabalhar. Eu dei 2 cliques aqui para selecionar a última linha, porque a variável desse método é a última linha, e não linha final, como estava aqui no método de baixo. Tá? Vou somar 1 e salvo dentro da célula D2. Ok? É basicamente o que estava aqui, eu só reescrevi de uma forma mais elegante, e a gente vai testar agora para saber se ele funciona. Legal? Bom, antes de testar, eu quero mostrar para vocês que dá para a gente atribuir uma macro a esse botão aqui, que é o botão executar. E como que eu faço para atribuir uma macro a um botão? Tá? Esse botão aqui, ele é uma forma que eu inseri aqui nas formas. Tá? Eu peguei um botão com canto arredondado, coloquei um texto. É uma forma simples, tá, pessoal? Poderia ser uma imagem, poderia ser qualquer outra coisa. Como que eu atribuo uma macro a um botão aqui dentro do Excel? Eu clico com o botão direito e vocês vão ter aqui... Opa, peraí só. Acho que eu peguei o texto, acabei pegando o texto aqui. Aqui, ó. Atribuir macro. Quando você clica com o botão direito, aparece esse botão aqui, atribuir macro. Porque eu quero que esse botão, quando eu clicar nele, ele execute aquela função. Então, em atribuir macro, você vai encontrar aqui a macro engenheirando, que foi a que a gente digitou lá. E a macro 1 e a macro 2. Só que o que me interessa é a engenheirando. Tá? Cliquei aqui em atribuir. Beleza. Vamos ver se está funcionando agora? A gente poderia voltar lá no VBA, executar passo a passo, poderia dar um F5, executar tranquilamente, poderia vir aqui em macros e executar a macro engenheirando, mas a gente já colocou no botão para facilitar. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ter que digitar nas células aqui embaixo, né? O que está escrito aqui. Vamos ver se vai funcionar? Cliquei em executar. Olha lá. Opa, funcionou. Se eu fizer de novo, ele digita na próxima. Ó. Na próxima, na próxima, na próxima. Nossa macro já ganhou vida. E está bem interessante. Por fim, o que está faltando?
Quando eu jogar o valor aqui, ó, eu vou até apagar esses outros aqui também. Por enquanto, não está tão inteligente assim a nossa máquina. Eu vou apagar esses outros. E depois que eu inserir ele aqui, eu não preciso mais desses valores, né? Eu poderia limpar esses valores. E aqui no 13 agora, a próxima linha vai ser a 8. Deixa eu editar aqui para 8. Só para a gente ver se está funcionando, tá? Então, como é que eu faço para limpar essas linhas aqui, essas células? Vamos voltar lá no VBA. Olha só. Eu salvei o número da última linha. E depois que eu salvei o número da última linha, poderia ser antes ou depois, aí vocês vão decidir. Tanto faz agora a ordem, né? Em alguns casos, a ordem ela é importante. Você precisa pegar o valor da última linha para depois poder usar ela aqui. Agora, limpar as células, eu já salvei os valores onde eu queria, tanto faz ser antes dessa linha ou depois dessa linha, tá? Vocês vão perceber isso na depuração, se ele está executando na ordem certa. Só lembre-se de que a execução sempre é de cima para baixo, tá? Do jeito que a gente está executando aqui, de uma forma bem superficial, é assim que funciona no VBA. Então, como que eu faço para limpar as células? Bom, primeiro eu tenho que saber qual é o range delas, né? É o range C2 até C4. Então, vamos fazer isso aqui lá no VBA. Olha só, range, não se preocupem com minúsculo ou maiúsculo, o VBA se vira. C2, como é que eu faço o até? 2 pontos, igual vocês usam nas fórmulas no Excel. Até C4. Fecha parênteses. Beleza? Bom, mas o que eu quero fazer com esse range? Eu quero limpar ele. Em inglês, uma palavra para limpar é ponto clear. Beleza? Só isso. Ele vai limpar o que está lá e aí vai ficar em branco esperando você digitar o próximo cadastro. Vamos lá testar de novo? Bom, eu estou com o Carlos aqui, né? Eu vou cadastrar ele de novo só para não ter que digitar nada. Executei. Carlos veio para cá, cadastrado, e aqui está em branco. Vamos digitar aqui agora Ellen. Ellen, qual que é a sua universidade? Vamos lá, vamos pegar aqui algumas pessoas agora para a gente poder fazer no show ao vivo. A Ellen estava participando ali. Não está escutando? Ah, não, desculpe, não está estudando. Tá, eu peguei como exemplo. Mas vamos supor que você seja da Cruzeiro. Eu não sei todas. Desculpem, pessoal. O Anima tem muitas faculdades. E vamos colocar aqui curso de engenharia. Ok? Quando eu clicar em executar, ela vai para o cadastro. Executar. E limpou aqui. Para facilitar a vida, a gente ainda pode fazer com que o cursor venha para a primeira célula, para esperar o próximo aluno que vai ser cadastrado, né? Como que eu faço isso? Volto lá no VBA, junto com esse clear, ou não precisa ser junto, na verdade, depois desse clear, pode ser antes, aí fica a critério de vocês. Eu vou dar o range, C2.select. Tá? Infelizmente, esses códigos vocês vão ter que acostumar com eles e conhecendo aos poucos o que cada um desses métodos fazem. Tá? Lembre-se, eu falei para vocês, por que o select? O select é uma função que vai atuar no range C2, o range selecionado. Tá? Então, eu dei ali o range.select, e aí ele vai pegar a célula C2 e vai selecionar ela. Tá? Vou voltar aqui e vou executar novamente. Eu vou digitar aqui o Vitor Miguel. Vitor Miguel. E o Vitor, quer me falar o curso? Também não está estudando na São Judas agora? Legal. Universidade. Vou colocar o civil, né? E qual que é o curso? São Judas mesmo, o SJT. Legal. Vou cadastrar o Vitor aqui. Lembre-se, agora ele vai jogar o Vitor aqui no cadastro. Depois ele vai limpar essas funções. E, por fim, ele vai selecionar a primeira célula, que é o campo aluno. Vamos ver se isso vai funcionar? Cliquei aqui em executar. Olha lá, já está certo. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Estava aqui e tal, né?
De repente eu poderia selecionar uma outra. Vamos colocar aqui novamente, sei lá, Eber. O Eber é da USJT. Qual que é o seu curso, Eber, por favor? Civil também. Civil também. Olha só, temos a engenharia civil toda em peso aqui. Pessoal, notem que a célula selecionada é essa de baixo aqui, só para a gente testar, né? Executou, ele cadastrou ali e já voltou o cursor para a primeira célula. Legal, né? Ou seja, a nossa macro ela já está com um pouco mais de inteligência. A nossa macro já consegue pegar algumas funções, ela já consegue ler alguns dados e trabalhar com esses dados para que a gente não tenha o trabalho de ir lá, clicar na última célula. Imaginem, talvez, que você poderia ter uma planilha para cadastro e uma outra planilha que fosse só a base de dados, né? Então, poderia ser um arquivo separado. Aí vocês começam a pensar em automações que podem ser executadas, tá? Deixa eu me lembrar aqui, o que mais que eu preciso falar com vocês? Bom, vamos dar uma olhada aqui num dado que é bem importante. Imagine que em algum momento eu vim aqui e apaguei alguns desses dados. Por exemplo, Joana tem vários dados aqui que estão cadastrados errados. Tá? É só uma Joana e esses caras aqui vão para cima. E também aqui, esse Carlos aqui está sobrando, vou excluir, tá? Dê uma limpada aqui na nossa base de cadastro, tá bom? Só que percebam o seguinte, a célula D2, ela está tendo o valor de 12 ainda, o que significa que o próximo cadastro vai ser feito na célula 12 aqui, ó, na linha 12. E não é isso que a gente quer que ele pegue esse último aqui. Então, a gente vai usar agora um código que define qual é a última linha baseado nos dados que estão na tela. Tá? Ou seja, ele vai pegar aqui uma célula qualquer, a gente pega uma célula preenchida e vai fazer isso aqui. Ó. É como se fosse um Ctrl Shift selecionado. Vocês devem conhecer esse comando, né? Ele pega tudo e aí jogou para baixo, pegou tudo. Ele vai me dizer qual é essa última célula. É isso que esse código vai fazer, basicamente, né? Ou se você deixasse aqui, clicou em qualquer célula aqui, Ctrl T. Aí ele acaba selecionando mais coisas, mas ele me diz qual é a última célula do mesmo jeito, tá? Então, eu preciso saber isso. E aí a gente vai atuar agora com um recurso que eu acho muito legal dentro do VBA, que são os eventos. Vamos tentar entender mais uma coisa, tá, pessoal? Devagarzinho a gente vai chegando lá. Por que eu quero saber um evento? Porque, assim, à medida que a pessoa editar essa tabela, eu não quero executar a macro para ler o valor final. Eu já quero que esse valor final fique salvo aqui toda vez que a pessoa executar a tabela. Tá? Ou seja, a próxima linha agora aqui é a 8. Esse valor já deveria estar aqui. O que é um evento? É uma coisa que acontece dentro do VBA, do Excel, e toda vez que aquela coisa acontece, uma ação que aconteceu, o Excel pode executar uma ação junto, o VBA pode executar uma ação junto. Então, aqui na planilha 1, eu vou entrar aqui na planilha 1 e vou dar 2 cliques. Olha só, é outro lugar. O texto está em branco, tá? Lembre-se que no módulo 1 é onde está a nossa macro engenheirando. E aqui, na planilha 1, é onde está o código que a gente vai digitar do que deve acontecer baseado nas ações que estão nessa planilha, tá? Eu vou voltar lá. Dentro aqui, vocês vão ver duas janelinhas que vocês podem encontrar algumas coisas aqui, tá? A primeira delas é a janela referente ao worksheet, ou as rotinas, o que podem acontecer. E a segunda é as funções, né? O que está disponível para essa planilha, tá? Seriam rotinas e eventos, basicamente, tá? Eu vou clicar aqui em worksheet. Quais são os eventos de worksheet disponíveis? Vamos olhar aqui no código. Vocês vão ver que aqui já tem uma série de métodos que estão disponíveis, ó. Tem ativo, antes de deletar, antes de um duplo clique, antes de um clique com o botão direito, antes de, na hora que calcular, eu não sei se é exatamente quando que esse evento acontece, quando tiver mudança, opa, esse aqui interessa para nós. Quando tiver mudança, aonde? Na planilha,
eu vou executar alguma coisa. Então, eu vou clicar nele aqui, ó. E aí vocês vão ver que ele vai clicar para nós o método, ó. E ele chamou de private, porque é um método privado. Não vamos entrar nesses detalhes, porque eu acho que a gente vai perder tempo aqui. Depois a gente pode estudar isso com um nosso curso específico sobre programação. Mas ele é sub, e ele tem um end sub, e isso a gente já conhece, isso é um método, tá? Esse de cima aqui acabou criando sem querer. Esse de baixo, na verdade, aqui acabou criando sem querer, porque a primeira vez ele sempre cria com alguma coisa. Eu não vou precisar, posso deletar. Mas se você deixar ali, o que tem no meio dele não tem nada, então, whatever, não vai fazer nada. Mas para nós importa esse aqui, ó, é o worksheet, e aí olha como ele nomeia. Ele nomeia como o nome do método, underline e o evento, que é change. Esses dados, infelizmente, eu não vou conseguir explicar para vocês agora, por conta do tempo, mas a gente só tem que entender o seguinte. Quando tiver uma mudança na planilha, é esse cara que vai rodar. E a gente vai ver se isso acontece mesmo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma variável, din, ela vai ser a as integer, beleza? E a vai receber 1, tá? Isso aqui não vai servir para nada, exceto pelo fato de que a gente pode usar aqui um botãozinho para parar o código toda vez que ele chegar nessa linha A. E esse botãozinho você ativa ele também com o 9, tá? A tecla F9, desculpe. Por que eu fiz isso? Primeiramente porque eu quero saber se o VBA vai disparar esse método quando acontecer alguma coisa na planilha. E segundo, porque eu não posso colocar um ponto de break, né, aqui numa linha de declaração ou numa linha de comentário, né? Se você vier aqui e colocar aqui um comentário, né? Comentário. Eu posso colocar esse F9 aqui, ó. Não dá, não é permitido pôr um ponto de interrupção numa linha de comentário e numa linha de declaração de variável também. Então eu atribuí 1 ali, o valor não me importa, a variável não me importa, eu só quero saber que ele vai passar por aqui no código e vai parar no A. Tá bom? Esses testes eu costumo fazer o tempo inteiro para saber se o que está sendo executado é interessante ou não. O que eu fiz ali? Na prática agora, qualquer coisa que mudar nessa planilha vai disparar aquele método. É isso que nós chamamos de evento. É um evento de alteração de planilha. O que pode mudar aqui na planilha? Por exemplo, eu posso digitar aqui um nome no aluno, ó, A. Quando eu der um Enter, o valor da célula vai mudar de branco para A. Olha só, parou lá naquele evento. Significa que esse evento é disparado toda vez que muda alguma coisa na planilha. Eu vou digitar aqui Jonas e vou dar um Enter. A célula vai mudar de A para Jonas. Olha só. Opa! Aquele evento aconteceu de novo e o código parou ali até você finalizar ele. Eu vou dar um F5 que ele executa o resto. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Eu quero deletar o valor Jonas. Deletei, ó, delete. Opa, o evento pulou de novo. Então, a gente já sabe que esse evento de change acontece toda vez que você muda alguma coisa na planilha. E agora ficou fácil. A gente pode vir aqui na planilha, por exemplo, e eu quero saber qual é a última célula da planilha que está preenchida. Então, a gente vai ter que aprender esse código, tá? Basicamente, nós vamos pegar aqui uma célula qualquer, eu vou chamar ela de, sei lá, aqui, ó, E1, tá? Essa vai ser a minha célula de referência. A variável aqui não me interessa. Vamos deixar ela ali, só para a gente poder continuar o código, mas ela não me importa. Range E1. Aí eu vou colocar aqui ponto. Qual que é aquele código que pega ali todo o texto que está selecionado na planilha, tá? O código é current region. Tudo bem? Esse código current region seleciona toda a região que tem texto aqui na planilha, tá? Basicamente ele vai fazer isso aqui, ó. Ele pega como se eu segurasse o Ctrl Shift, direita e para baixo. É isso que ele vai fazer. Current region. Beleza? Aí, só que isso também não me diz a informação que eu quero. Eu quero saber qual é a última célula. Eu vou pegar mais uma propriedade de current region, que é o ponto cells
É ponto row, na verdade, que é row é linha, né, em inglês, ponto é rows.count. Opa! Legal. Então, ele vai contar quantas linhas tem ali dentro, tá? Mas só que eu não posso simplesmente executar essa função. Eu tenho que salvar esse valor em algum lugar. E a gente vai salvar ele aonde? Adivinha? Vamos salvar ele no range d2.value. Vai receber a contagem de células partindo de E1 até toda a região selecionada. Ele vai contar o número de linhas e vai me devolver isso aqui nesse campo, D2. Vamos ver se isso funciona? Parece um pouco mais complexo, tá, pessoal? Mas essa manipulação aqui, com o tempo vocês pegam o jeito e isso aqui você acaba decorando, tá? Eu sei que Current Region é a região selecionada, eu sei que Rows me refere às linhas dessa região selecionada, e eu sei que Count se refere à contagem de linhas referentes a essa região selecionada. Tá? Vamos voltar ali e executar novamente para a gente ver aqui. Ó. Olha só, quando mudar alguma coisa na célula, ele vai aproveitar e vai contar quantas linhas estão preenchidas aqui. Tá? Então, eu vou mudar aqui, por exemplo, sei lá, em qualquer lugar. Ó. Mudei aqui para JJJ. Quando eu der um Enter, ele tem que alterar o valor de D2. Olha lá, já funcionou. Eu vou apertar F8. O valor aqui ó, de count é 7, significa que tem 7 linhas selecionadas, e ele vai jogar isso na célula D2, que tem o valor 12. E ele vai receber 7. F8 e finaliza aqui. Ó. Opa. Só que agora tem um outro problema que vocês vão perceber. Ó. Ele está toda hora entrando nesse método. Entrou, e não para nunca mais. Por que não para nunca mais? Porque a gente está editando o valor de D2 o tempo inteiro. E aí essa célula D2 mudou, aí ele dispara o evento. Aí a célula D2 mudou, aí ele dispara o evento de novo. Esse código não tem fim. Alguém me perguntou alguma coisa? Vamos ver aqui. Não, foi só da lista de presença. Tá, legal. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, lembrem-se de que esse evento dispara toda vez que você muda alguma coisa em qualquer célula, inclusive nessa daqui, que a gente está mudando o valor via código, tá? Eu alterei o valor dela, eu disparo o evento. Alterei, disparo o evento de novo. Então a gente tem que dar um stop aqui agora para parar. E uma das coisas que a gente pode fazer para solucionar isso é, uma vez que disparou o evento, eu quero executar as funções, mas eu não quero que essa função que eu vou executar dispare os eventos de novo. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu posso dar um active, vamos colocar aqui um Ctrl barra de espaço, active sheet, ou seja, na célula ativa, ponto... Agora eu não me lembro o código, depois eu vou ter que procurar isso aqui. Acho que é worksheet, worksheets, ponto active, não. Deixa eu dar uma pesquisadinha rápida aqui, ó. Agora vocês vão entender como é que a gente descobre as coisas. Legal? Então vamos lá. VBA, desativar eventos. Programação, blá blá blá. Active, desative eventos. VBA for applications. Olha só, aqui está a função que eu preciso. Não, não é isso aqui. Excel. Ocorre, o próximo trabalho é desativado. Realmente eu não me lembro do código.
vamos fazer uma outra coisa aqui que vai resolver isso. A gente vai inserir aqui um conceito que nós chamamos de programação condicional. Tá? O que essa programação condicional faz? Nós vamos colocar aqui uma função chamada if, e aí a gente não está interessado na mudança da célula D2, porque senão ela vai disparar o evento de novo. Então nós vamos colocar aqui if range, e eu já explico melhor isso aqui, ó, D2, na verdade vai ter que ser assim, target ponto range ponto address. Igual a D2, se eu não me engano vai ser assim. Vamos testar para ver isso aqui. End if. Primeiramente vamos entender o que isso está acontecendo. Esse if é uma condição que só vai acontecer se essa expressão for verdade. Tá? Então, basicamente, ele só acontece se isso aqui acontecer, se isso for true, se isso for verdade. E aí, então, ele executa o que está aqui embaixo, entre o end if e o if. É assim que a gente escreve algumas coisas condicionais, tá? O que eu quero que ele faça, na verdade? Primeiramente, eu vou testar para ver se isso vai dar certo. Mas depois eu vou validar para que ele só execute isso aqui, ó, quando o endereço, na verdade, não for D2. Então, se ele for D2, eu vou dar um end, para ele finalizar a macro. Se ele for diferente de D2, aí ele não vai executar isso aqui, e segue aqui para esse caso aqui, ó. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai colocar uma condição, porque senão, toda vez que mudar o valor de D2, ele dispara o evento. E a macro aqui que está no evento, toda vez que ela é executada, ela altera o valor de D2. Então, eu só edito uma vez o valor de D2, ele vai perceber que é e finaliza. E não faz de novo, para não ficar num loop infinito. Tá? Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Ó. Vou colocar aqui, e alterei ali. Aí ele entrou. Por quê? O range.address é C18 ali, na verdade. Eu até já vi ali que tem que pôr o cifrão junto com o endereço, senão não vai funcionar. Então, eu já vou alterar isso aqui. Ó. Se o endereço for igual a D2, ele não faz nada. Então, agora eu vou alterar o valor de D2, certo? Ele vai receber a contagem de células e vai salvar aqui dentro, que já está como 7, mas ele vai alterar. Mesmo que seja um valor igual, ele foi lá e tirou 7 e colocou 7. Entendam isso é importante. Então, ele finalizou aqui, ó, e entrou de novo no evento, porque o valor de D2 foi alterado. Só que agora, como foi o valor de D2, eu não preciso vir aqui e salvar o valor de D2 de novo. Eu estou repetindo uma coisa redundante. Então, eu vou executar aqui F8. Ele vai testar essa função, ó. Essa expressão é D2, e ele vai testar para ver se é igual a D2. E agora é igual. Na primeira vez não era C8. Alguma coisa assim. Então, ele vai entrar aqui dentro, ó. E agora o end finaliza esse método. E a nossa função tem fim. Tudo bem? Por que eu fiz isso, pessoal? Eu vou até tirar o ponto de break aqui agora. Não preciso mais disso, tá? Essa função vai ser executada e eu já expliquei como que isso vai funcionar. Eu quero fazer o seguinte, ó. Imagine que eu cadastrei aqui o Carlos e ele não me serve mais. Ou, sei lá, eu quero tirar o cadastro. Essa célula precisa ser atualizada. Então, eu cliquei aqui em excluir. Ok. E olha o que acontece ali, ó. A célula foi atualizada para 6. Sozinha, né? Não foi sozinho, o VBA está por trás fazendo a execução, mas toda vez que acontecer alguma coisa, ele atualiza o valor da célula. Que coisa pode ser essa também? Essa coisa pode ser isso aqui também, ó. Quando você vem aqui e cadastra, sei lá,
Eu estou ruim de nome, né? Então, vamos colocar aqui Juliana. Universidade, o SJT e o curso computação. Quando eu executar isso daqui, ele vai para lá e ele atualiza a linha. Olha só, na linha 6. Ah, aqui tem um pequeno errinho também, desculpem. Ele substituiu a linha que estava ali, né? Se eu vier aqui na próxima... E não apagou as linhas aqui para a gente também, né? Marcos, o SJT, computação. Olha só, cliquei ali, executar. Ele já foi para cá direto. A gente está com um pequeno errinho aqui, ó. Não vai poder ser esse end, vai ter que ser um end... O que eu vou colocar aqui nesse código? Vamos fazer aqui, vamos introduzir mais um operador. Eu falei que se ele for igual, né? A gente vai usar o diferente. Vamos interpretar isso aqui. É porque o end está finalizando toda a execução da macro, inclusive a macro que a gente colocou ali para ser executada pelo botão executar, tá? Então vamos ler isso aqui. Agora essa leitura é um pouco diferente. Ele vai verificar se o endereço é diferente de D2. Porque o D2, eu não me importo com a alteração dele. Ele vai alterar e acabou. Se o endereço for diferente, por exemplo, mudou alguma coisa aqui, mudou alguma coisa ali, aí ele atualiza o endereço D2. E depois segue a vida. Tá? Mas se for uma alteração no D2, ele não vai entrar nesse bloco aqui para poder fazer a atualização de novo. E vai passar a vida direto. Tá? Vamos testar isso para ver se acontece dessa forma. Olha só, eu vou pôr aqui um breakpoint, que é o F9, a bolinha que a gente já conhece, e vou testar aqui. Ó. Eu digitei aqui Marcos, o SJT, ok. Vamos aqui, ó, executar. Opa, já pulou o evento. Primeira coisa, pulou o evento. A célula é D2, ó, o endereço é E6, lembrem disso. Eu paro aqui, ele está me mostrando o endereço. E6. F8, passou... porque é diferente de D2, certo? Vocês concordam comigo disso, né? O endereço é E6, não é igual a D2, é uma negação que eu estou fazendo isso, né? Essa negação só vai ser verdade quando não for igual. Aí ele vai lá e preenche a célula. E quando ele mudou D2, ele voltou aqui e disparou o evento de novo. Qual que é a célula agora? É a D2. Ela é diferente? Não. Então, essa expressão toda aqui, ó, vai me devolver o valor, ó, falso, tá vendo ali? Se a expressão for falso, ele não entra dentro dessa execução de código e ele vai direto para o end if. Ó. Viram que legal? Essas condições funcionam muito bem para vocês testarem situações. E aí, uma vez que eu faço o teste, eu só posso executar aquele código se for na condição que eu preciso. Se não for, ele passa direto. Olha só, agora ele vai preencher as demais células voltando para o nosso código. Preencheu ali e disparou o evento de novo, né? Não tem problema ele disparar o evento várias vezes. Na verdade, existe um problema de performance que vai acontecer aqui, mas na prática é uma coisa tão rápida, dependendo do que vocês estiverem fazendo, não vai atrapalhar muito ali, tá? Então, olha só, agora funcionou o cadastro completo. Eu tinha digitado aqui Janaína, o SJT, e o curso é desenho. Vou clicar aqui em executar. O erro que está aqui é porque ele está salvando essa última célula e não está incrementando uma aqui. Ó. Tá? Então, a gente pode voltar no nosso código e lembrar disso. Ó. Ele não tem que salvar a última célula do range. Ele tem que salvar a última célula mais um. Para ele não substituir o texto que já está lá. Ele tem que cadastrar numa célula em branco. Tá? Estou falando muita coisa, mas quando vocês pegarem para ver de novo, executar com calma, ali junto com o seu copo de milkshake e um pouquinho de salgadinho, você vai fazendo ali na boa. Chega uma hora que você começa a entender exatamente o que cada linha de código está executando, e aí fica bem facinho, tá? Vou colocar aqui novamente Juliana, para vocês verem que agora ele vai somar. A linha ele já pegou, a 7, ó.
A partir do momento que eu digitei Juliana, ele já sabe que a linha 7 é a linha disponível, e realmente isso é verdade. Juliana, USJT, teste. Eu acho que aqui ainda vai acontecer um outro erro, mas vamos testar novamente. Executar. Olha só, ele acabou, digitou no lugar certo. Juliana, USJT, teste. Perfeito. E a última linha é a 8. Nossa macro está naquele mesmo nível que a gente tinha visto lá no início. Dúvidas até aqui? Eu sei que parece uma coisa complexa. Tem muita coisa que a gente fez aqui no código, tá? Mas vamos dar uma recapitulada geral. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Se quiser abrir o microfone também, perguntar, fiquem à vontade, tá? A gente fez um workshop e eu tentei explicar do jeito mais rápido possível e eu estou estourando o tempo já, né, Eber? Já estamos em cima da hora já. Então eu não posso avançar muito porque não vai dar tempo de falar mais nada. Mas o que a gente viu naquela primeira macro tá aqui nessa macro aqui também, tá? Que é pegar os dados. Olha só, a gente pegou os dados que estavam aqui, jogou eles na última linha disponível e atualizou esse número aqui. Além de colocar um botão para poder executar as funções que a gente precisava. Legal, pessoal? Vamos falar mais uns 5, 10 minutinhos sobre as dúvidas de vocês, perguntas, etc. E aí a gente finaliza o assunto para também não estender muito e vocês devem ter outras coisas para fazer, né? Agradeço muito a disponibilidade de vocês. Estou aberto a perguntas agora. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai passar uns recados, vou passar a lista, só para a gente encerrar oficialmente a gravação, quando ela for para o YouTube, né? Então, obrigado a todos, Luciano, André, a galera que tá aí conosco. Hoje é o último dia aí do nosso curso de Excel. Espero que tenham gostado e acompanhem sempre engenhando aí para mais temas iguais esses e sempre melhorando. Obrigado, galera.